Salve, bem amada família da rede, Gustavo aqui para mais um vídeo de insights. E hoje, na verdade, eu decidi fazer um insight um pouco diferente. Um insight saindo um pouco dos nossos padrões que nós estávamos, enfim, que nós adotamos, que seria mensagens praticamente automáticas, ou enfim, insights mais diretos, enfim, falando, transmitindo, né, de uma forma, de uma narrativa um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo direta. E aí, então eu resolvi gravar um insight saindo um pouco desses moldes, um insight mais quase praticamente que um bate-papo com vocês. A única desvantagem ainda é que eu não resolvi aparecer de novo, mas em seguida nós estamos aqui com o check-in, então tá tudo certo, né? Mas enfim, gente, um pouco o que tem realmente acontecido muito, enfim, e inclusive se manifestado de uma forma muito clara, assim, não só no contexto geral do coletivo, mas com uma constatação minha mesmo, né, própria, enfim, em relação ao quadro geral, digamos assim, a questão mais gritante, mais evidente que nós estamos vendo. São questões de irmãos e irmãs que realmente nós estamos como nós estamos numa fase, numa época, enfim, seja como for, um século, uma era em que os imediatismos estão mais alarmantes, as questões mais imediatas, né, os afazeres, enfim, os compromissos. Então é notado muito, né, eu recebo muitas vezes muitas dúvidas, né, inclusive, né, até algum conselho sempre. Isso não é até por isso que eu resolvi vir fazer vim resolver ter essa conversa com vocês. Em relação à ansiedade, em relação a questões pessoais que realmente estão vindo, né, que muitos estavam guardando lá no fundo, né, lá na gaveta, né, do seu interior, né, metaforicamente falando, e muitas pessoas não sabem por que está vindo à tona, por que vem muitas coisas que são vistas, causa nelas um gatilho e sucessivamente esses gatilhos causam, né, enfim, vem o chamado à cura, o chamado às catarses, o chamado a revisões, e a maioria, vamos dizer assim, para não dizer todos, e até eu vou ser bem generoso nessa minha estatística, mas eu acho que 99, não vou nem dizer 0,9, mas 99 ali e um pouco, não está sabendo como lidar com essas, enfim, com essas curas que vêm para, enfim, com esses resquícios do passado, como eu falei antes, vergonha, ansiedade, e essas lembranças do passado, né? E isso é o que mais pega. A pessoa, muitas vezes acontecimentos que estão vindo para ela resolver, né? Sei lá, de quando ela tinha, um exemplo aqui, uma moça me perguntou como que ela lida com o problema dela quando ela tinha 11, 12 anos, né? Que aconteceu assim, não foi agradável, lógico, para poder vir, né? Para poder voltar. E como que ela lidaria com isso aí? Como que o que ela faria com essa questão se ela, sei lá, pelo menos ela extravasasse, chegasse no alto de um prédio e gritasse e resolveria. Eu disse que não, não é fácil, cada caso é um caso. Teria que ver o que aconteceu realmente, o que vem, o que ela pensa quando acontece, quando voltam as lembranças, voltam as questões. E isso é só um caso, tá, pessoal? Em resumo. E as pessoas não sabem, hoje, por exemplo, pessoas de 30, 40, são pessoas na geração millennium, né? E são pessoas que não conseguiram lidar, são pessoas que nasceram já, a tecnologia já estava, né, aí, né? São filhos dos baby boomers, né? Então os baby boomers, eles estavam interessados em ganhar dinheiro, em trabalhar, aquela coisa toda, a mídia, né? A mídia bombando, a mídia gritando, né?
incitando ao consumismo, incitando ao trabalho, incitando a pessoa a trabalhar e ganhar dinheiro, que era isso que importava. E os milênios são filhos dessas pessoas. O que acontece? Os milênios, eu me encaixo, lógico, nessa geração, estão cheios de problemas, porque muitas vezes não tinham tempo para conversar com os pais. Geralmente criaram-se, né, a internet não era, né, tão forte, mas já estava começando os primeiros gritos, né, da tecnologia ali, a informática, na época que nós chamávamos de informática, como estudo tecnologia. Então eu me lembro que os primeiros conhecimentos, né, nessa área digital, nós chamávamos enfim, iniciação à informática, né? Ou, enfim, antes de processamento de dados, que já existiam, nós falávamos informática. Enfim, já existia informática, já existiam os jogos, já existiam muitos recursos nesse sentido, né? Filmes nós podíamos já acessar, tanto pelo meio digital, pelo meio, né, analógico, mas enfim. Então, quem criou essa geração ou foi a TV, ou foram os primeiros computadores, né? Enfim, os primeiros APs ali primordiais, né? De educativos, enfim, com filmezinhos e tudo mais, interativos. Aliás, não interativos, né? Não tão interativos quanto a internet, mas já tinham como eu falei, já tinham os games, já tinham vários recursos, né? Assim como mídias de música, de filmes, videoclipes e tudo mais. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: é, é chegado o momento, gente, assim, ó, não é feio a pessoa solicitar ajuda, né? Solicitar o apoio de um profissional, né? Não precisa ser na área de autoajuda, gente. Pode ser qualquer sentido, né? Qualquer coisa nessa área, né? Um psicólogo, enfim, um conselheiro, alguém que você tenha na sua, sei lá, na sua paróquia, dependendo da sua religião, né, um líder da sua congregação, enfim, um líder do seu centro espírita e tudo mais. Mas procure ajuda. Não é, mais uma vez eu volto a dizer, isso é um problema que não é só você que está passando. Não são milhões, são bilhões praticamente ao redor desse mundo. Pelo que nós vemos, pelos estudos, e não são dados, né? Na minha semana, como eu estudo análise de dados também, então muita coisa eu recebo por e-mail. Então, semanalmente nós vemos as estatísticas. São pessoas com estresse, com depressão, níveis de ansiedade que às vezes as pessoas buscam ajuda temporária, né? Enfim, para poder se medicar, né? E o médico lá no consultório tal, lá emergencial, receita né? Um anti-ansiedade, um antidepressivo, só sem saber o quadro geral da pessoa, né? Muitas vezes ele não sabe nem como foi o passado dela, quais são as dores que causam, né? Enfim, quais são as causas do que ela está passando ali. E muitas vezes essas medicações não estão sendo, né? Talvez não erradas, mas não estão sendo da maneira como devem ser. Enfim, para resumir, gente, é assim, ó. O recado básico já acabei de dar. Então, não é feio buscar ajuda, tá? Eu mesmo fui um caso. Eu tenho nos últimos vídeos falado sobre, enfim, a pessoa sair né, enfim, da noite escura da alma, enfim, sair das trevas da alma, enfim, superar uma fase, né, uma fase complicada, conturbada, né? Eu sou um caso, não faz tempo, gente, faz questão de 6 meses. Para uma vida inteira, isso não é pouquíssimo tempo. Então eu não me encaixo nesse sentido, mas eu posso falar com conhecimento de causa que realmente não é de uma hora para outra que você vai resolver um problema de infância, um trauma, né, familiar, um trauma, seja como for, um trauma de abuso, um trauma de... Né, então busque ajuda, converse com alguém antes, né, com alguém da sua confiança, converse, né? Se está complicado buscar um profissional sozinho, peça para um amigo, peça para alguém, peça para um contato,
uma pessoa mais próxima da família, se for o caso, e busquem ajuda, busquem uma consultoria, né, ao menos. Enfim, né, voltando ao meu caso, foi muito complicado a questão de um ano atrás, há menos de um ano atrás, então, né, eu sofria de ansiedade também, sofri de depressão, tive vários, enfim, inúmeras questões no meu processo de ressurgir, de uma parte conturbada, né? Enfim, a pessoa, geralmente nós vemos a dificuldade, geralmente é vista como né, enfim, ela visível ali, né? Ou a pessoa já tá, ou ela tá andando maltrapilha, ou ela tá andando, né, enfim, já está usando ilícitos e tudo mais. A pessoa está muitas vezes assim fisicamente, o físico, a saúde dela está bem, a saúde física, mas o mental e o psicológico dela está, enfim, está por um fio. Então é nessas horas que vai precisar de alguém, vai precisar, a pessoa vai dizer assim, não, sou forte, eu sou, né, eu tenho uma personalidade forte. Eu, gente, me considero uma pessoa que não sou, né, eu não sou perfeito, eu não sou, né? Eu tô aqui para vocês, eu tô expondo tudo que eu passei para vocês. E então eu digo assim, conhecimento de experiência própria. Nas horas que nós mais acreditamos ou pensamos que estamos imunes ou enfim, invulneráveis, né? Invencíveis, são as horas que realmente nós estamos precisando. Para ver como aquela hora o nosso ego ele é monstruoso. Enfim, pessoal, era isso. Tá? Basicamente essa digamos, a mensagem da semana. Até nem diria da semana, é a mensagem do ano. Assim como nós temos visto muitos dados, enfim, muitas notícias por aí, 2025 é realmente um ano de muitas transformações naquilo que nós precisávamos, né, rever, analisar e melhorar, né? E com isso, né, saber o que fazer. Então é isso, tá, gente? Deixe nos comentários, né, se você tiver alguma sua experiência, enfim, se você quiser contar enfim, de alguma forma relatar algum caso nesse sentido, sinta-se à vontade, tá? A princípio nós sempre estaremos à disposição para responder, enfim, não só responder, mas para estar de alguma forma dando um direcionamento, enfim, se nós no momento não pudermos solucionar, a direção nós daremos. Tá ok? Mas uma coisa é primordial, gente, nunca se esqueçam, a pessoa que mais estará com você, né, durante toda a vida é você mesmo. Então, do início ao fim, né, cuide-se bem, cuide da sua saúde, principalmente da sua saúde psicológica, tá bom? Eu deixo aqui o meu beijão no coração de cada um de vocês e, como sempre, Gustavo e a Rede.